notificação e siga a nossa página no Instagram. E não ligue para esse despertador aqui, porque isso faz parte. Também. Técnicos. Acontece, gente. Muita soneca? Muita soneca? Outra silenciosa. Fala, verdadeiros adoradores! Meu nome é Ana. O meu nome é Irving, junto nós lideramos os verdadeiros adoradores. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e siga a nossa página no Instagram, Verdadeiros Adoradores. Aproveita também e siga os nossos colaboradores que vai estar aparecendo aqui embaixo. E antes de nós entrarmos pro tema, quero explicar para você que está nos assistindo como que vai funcionar o Rolling Talk. O Rolling Talk vai ser um bate-papo onde a cada 15 dias nós vamos postar 2 temas e você que está nos assistindo vai escolher o tema mais votado, nós vamos trazer aqui e nós vamos debater esse tema à luz da palavra. E está conosco aqui o nosso convidado, jovem, abençoado, pregador da palavra de Deus, Vinícius! Boa noite, gente. Graças a paz. Qual é a sensação aí de estar aí Fala, Vinícius, qual é a sensação participando de estar do aqui? primeiro episódio O do Rolling Talk? primeiríssimo episódio. Cara, eu me sinto lisonjeado, me sinto muito privilegiado de estar nessa noite com vocês, tratando de assuntos atuais. Creio que vai ser muito para a nossa edificação e vai abençoar muitas vidas esse Rolling Talk. Então vamos pro tema de hoje. O tema de hoje, como manter a sua fé viva em tempos de crise. Talvez você está se perguntando por que nós escolhemos esse tema. Realmente, nós vivemos um momento muito difícil, não só aqui no Brasil, mas uma crise mundial, onde nós ligamos a TV, só recebemos notícia de mortes, de tragédia, famílias destruídas. Na nossa área, os jovens, pessoas que tiveram seus projetos, planos paralisados. E a pergunta que eu te faço, que você que está nos assistindo, será que é possível você manter a tua fé viva num período tão difícil que nós estamos vivendo? É isso que nós vamos comentar hoje no nosso Rolling Talk, eu, Ana e Vinícius, e nós escolhemos aqui algumas perguntas dentro desse tema. E vamos para a primeira pergunta dentro desse tema, como manter a sua fé viva em tempos de crise. Então vamos lá. Galera, vocês sabem que é muito difícil ser jovem. E quando um jovem passa por uma crise, a gente logo se desespera. Então a gente trouxe esse tema para o nosso canal, para você poder abrir um pouco a sua mente e saber o que o Espírito Santo de Deus quer falar comigo e com vocês neste dia. Nossa primeira pergunta vai falar assim: Vinícius, como a crise colabora de uma forma positiva para o nosso crescimento? A primeira questão que me chama a atenção quando a gente fala da palavra crise é que é algo bem desafiador. Acredito que a crise nos move de tal maneira de nos tirar a ponto de nos tirar do lugar. A crise em si, pela lógica da palavra de Deus, a Bíblia fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso maior de glória. Então acredito que se não houver crise, não há disponibilidade. Se não houver crise, não há despertamento. A propósito, essa crise já tem trago bastante despertamento nas igrejas, pessoas que estavam paradas, pessoas que estavam completamente desviadas dentro da igreja, em todos os âmbitos, já voltaram a acreditar, já voltaram a refletir a respeito da sua conduta com Deus, da sua intimidade. Eu acredito que essa crise tem sido boa e positiva nesse aspecto, de que tem nos movido, tem nos tirado do lugar. E tem pessoas que, Vinícius, no momento de crise, elas não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Tem pessoas que, no momento de crise, tiram sua própria vida. E tem... E legal falar também, Vinícius, que tem pessoas que no momento de crise elas não conseguem visualizar e enxergar uma luz no final do túnel. Eu já tive pessoas que eu conheço, parentes próximos, de pessoas que tiraram a sua própria vida, jovens, em momentos de crise. Eles não conseguiram entender que a crise, de uma certa forma, ela pode contribuir para um crescimento nosso, teu crescimento, de uma forma que você possa amadurecer, se conhecer nesse momento de crise, né? Existe também uma frase que eu acatei de um filme que eu vi, Deus não está morto. Existe uma frase no momento que ele vai dizer assim: só um risco real testa a realidade de uma fé. Isso é uma grande verdade. Você só pode demonstrar fé, você só pode demonstrar que você tem uma fé ativa dentro de você quando você está rodeado de riscos, quando esses riscos te obrigam a abrir mão de certas coisas. Então acredito também que é tudo pelo ângulo que nós olhamos a crise. Existem, para algumas pessoas, a crise é algo paranoico, é algo
que devasta tudo que está à sua volta, mas para outras pessoas a crise é uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de se aproximar de Deus. Pela ótica da Bíblia, a crise fez a aproximação do povo de Israel até o seu Deus, a voltar em seus caminhos. Então eu acredito que só um risco real faz a igreja demonstrar e colocar a fé que existe dentro dela em prática. Também entendemos que na Bíblia, ao longo da Bíblia, tiveram muitas pessoas que passaram crise, são circunstâncias. E a gente entende que nós que seguimos a palavra, nós que temos essa fé em Cristo, as circunstâncias, as crises, ela não pode ditar a nossa realidade, a promessa, ela não pode destruturar tudo aquilo que Deus nos planejou, nos prometeu. Abraão, se você for pensar em Abraão ele viveu um momento de crise na vida dele. 25 anos esperando um filho, e o momento de crise foi quando Deus pede aquele filho como ato de sacrifício. E aquele cenário de crise, ele conseguiu tirar daquele cenário de crise um momento de amadurecimento, cresceu a sua fé, e nós conhecemos ele como pai da fé. E isso é interessante, né? Nós frisarmos. Ou seja, a crise não nos permite ficar parados. A crise nos move a orar, nos move a ler a Bíblia. E eu acho que isso é de extrema importância para os nossos dias atuais de hoje. Alguma coisa? Até aqui. Então vamos para a segunda pergunta. Dentro desse tema, qual a natureza da fé dos homens e mulheres citados em Hebreus 11? Antes de tu responder, talvez você que está escutando talvez não saiba, Hebreus 11. Abre a sua Bíblia lá em Hebreus 11. É um texto muito conhecido, nós conhecemos como a Galeria da Fé. E nós vamos ver homens e mulheres também descritos dentro da Galeria da Fé, desde Gênesis até o Novo Testamento. Homens e mulheres que romperam com a sua fé. O ato de fé, o ato de acreditar, o ato de dar um passo sem que a concretização, sem que aquilo que ele planejou, visualizou dentro da sua mente, acontecesse, se materializasse. Ana, quer falar alguma coisa? Não quer falar nada? Eu vou essa pergunta. Responde essa pergunta aí para tirar nossa dúvida. Gente, para mim é um dos capítulos dessa carta que Paulo provavelmente escreve aos Hebreus, muito interessante, muito linda, porque o que é a natureza da fé? A natureza da fé nada mais é do que você acreditar no invisível e colocar os seus pés no impossível. Quando falamos desse texto, nós não estamos falando de uma fé egoísta, nós não estamos falando de uma fé estática, nós não estamos falando de uma fé que busca os seus próprios interesses, estamos falando de uma fé genuína. Homens que acreditaram, mulheres que acreditaram no impossível, provaram dessa fé e através dessa fé transporam muralhas, venceram leões, como o texto já descreve pra gente. Então, qual a diferença da fé atual de hoje para a fé do passado daqueles homens? A fé, caso de hoje, é uma fé muito egoísta. Uma fé de que eu acredito naquilo que Deus pode me dar de acordo com os meus próprios interesses. Mas a fé daquele povo não era assim. A fé daquele povo era algo muito mais além do que os seus pensamentos próprios, do que os seus objetivos pessoais. Mas a fé deles era a certeza de que mesmo que desse errado, os planos de Deus sempre seriam maiores do que os dele, os planos de Deus nunca seriam frustrados. Então eu acho que o princípio da fé genuína é quando você se torna dependente de Deus. A fé genuína te faz ser dependente de Deus a ponto de você não acreditar nas suas possibilidades, mas você acreditar mesmo sem enxergar, mas você confiar. Então eu acredito que a fé, por uma maneira que a gente possa definir, é quando você sai do seu estado de autodependência e você passa a depender unicamente e exclusivamente de Deus. Interessante também a gente falar aqui, Vinícius, que uma das características que esses homens e mulheres de Deus tinham de Hebreus 11 se encontra aqui na palavra em Salmos 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Eu acredito que eles eram homens e mulheres de Deus que não se importavam com as circunstâncias, e sim com o propósito. Independente se estava bom, se estava ruim, se estava favorável ou não, eles estavam ali prontos a concluir aquilo que Deus depositou na mão desses homens. Então por isso que eles estão aí em Hebreus 11 como heróis da fé. Também vejo não só a questão da fé em si, mas eu queria até fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Se você pudesse numerar a sua fé de 0 a 10, qual número você atingiria? Porque tem muitas pessoas que elas falam ter uma grande fé, mas elas acabam se esquecendo que a tua fé, ela vem seguida de uma atitude, de uma ação. Tem pessoas que dizem ter fé, mas ela não tem uma ação. E eu vejo, olhando para a galeria de Hebreus 11, eu vejo que foram pessoas que entraram nessa galeria não só pelo tamanho da sua
sua fé, mas porque tiveram uma atitude, uma ação que estava lado a lado com a sua fé. Então, não adianta você só dizer que tem fé, não adianta você só falar da sua boca para fora que você tem fé nesse momento de crise, que Deus vai abrir a porta, que daqui a pouco vai melhorar. É legal, tem que ter esse pensamento positivo, nós temos essa fé que daqui a pouco vai abrir tudo, vai voltar, a situação vai melhorar. Mas é preciso ter um movimento, ter uma ação também que bata junto com a sua fé. Não é isso, Vinícius? Sim, eu acho isso, eu concordo com isso também. Um outro detalhe que é bastante importante a gente mencionar é que aqueles homens, eles eram dotados de uma fé genuína, uma fé que ultrapassava o raciocínio lógico, tanto que você viu que eles, através de Deus, ou melhor, Deus através deles realizaram grandes obras. E falando a respeito sobre atitudes que o Ivo estava dizendo, a Bíblia fala que Tiago chegou a um raciocínio que a fé sem obras, ela era morta em si mesmo, porque não tem como você demonstrar aquilo que você acredita se você não demonstrar com as suas atitudes, com o seu modo de viver. Existe uma frase que muito me impactou, que ela vai dizer assim: a fé não é o resultado do que somos diante de Deus, mas do quanto Deus é em nós. Então o que vai determinar a nossa conduta, o que vai determinar as nossas obras, não é a quantidade de fé, como você mencionou, que nós temos, mas é o quanto de Deus nós temos. O que vai evidenciar essa realidade de fé, dessa fé genuína na nossa vida, é a quantidade da presença de Deus que nós temos na nossa vida e presente no nosso dia a dia. É isso aí. E vamos para a nossa terceira pergunta. Lógico que deveríamos falar desse homem, falar dessa pessoa que nos inspira tanto, que é Jesus Cristo. Talvez você pense, poxa, eu estou passando uma grande dificuldade, será que Jesus não passou momentos de crise na sua vida? Nós listamos aqui 3 momentos de crise que Jesus passou ao longo do seu ministério. Nós queremos falar rapidamente um pouquinho de cada momento de crise com você. O primeiro momento de crise foi no deserto. Temos o segundo momento de crise, que foi no Getsemane. E o terceiro momento de crise foi na crucificação. Esses 3 momentos de crise nós selecionamos que foram momentos que uma pessoa normal, com uma fé normal, provavelmente desistiria. Nós estamos falando de Jesus, um Deus e homem que tinha obra redentora. Mas tem pessoas que pequenas dificuldades já jogam tudo pro ar. E nós vemos aqui 3 momentos dificílimos de crise, já no início do ministério de Jesus, que foi no deserto, quando ele estava próximo de concluir o Getsemane, e a crucificação foi o ápice do momento de crise. E aí, Vinícius, o que tu acha? Como que Jesus conseguiu passar por esse momento de crise e concluir o objetivo dele? Esses 3 pontos que vocês tocaram, deserto, Getsemane e ressurreição, vai trazer... Crucificação vai trazer para nós 3 revelações, porque no deserto Jesus ele descobriu quem ele era. Nós podemos ver que ele sabia da identidade. Então, gente, o primeiro fator determinante que vai fazer você permanecer de pé em meio à crise é você saber quem você é, qual o seu propósito. Martin Luther King falou, vou usar uma frase. Ele é jovem culto, gente. Por isso ele está aqui nessa noite. Ele falou assim: se você não sabe pelo qual motivo você está vivo, você não está preparado para viver. Ah, mas eu também falo uma frase pros jovens também. Você tá achando que você tá aqui bonito por quê? Eu também falo. Pode falar. Tá achando que você tá aqui bonito por quê? Tá passeando na terra? Vamos fazer alguma coisa, gente. Vamos pregar, vamos levar a palavra de Deus, vamos fazer o ID. Eu sempre falo isso pros meus jovens. Isso é verdade. Então, isso é verdade, gente. Então, o primeiro ponto, a identidade. Quando Jesus ele foi testado no deserto, Satanás ele lançou muito no rosto dele a respeito de quem ele era. Se tu és o Filho de Deus, fazendo indagações para que ele duvidasse daquilo que ele era, do propósito pelo qual ele estava ali. Então, o principal para você se manter firme e vivo no meio dessa adversidade que nós estamos vivendo é você saber da sua identidade. Desculpa até só acrescentar para essa parte do deserto, né? Que o que você citou é o segredo, é a chave. É a chave para você passar por isso. Ele acabou de falar aqui que Jesus usou a palavra para rebater o momento que Satanás queria instalar de crise na vida dele. Então, tu quer passar por um momento de crise, tem pessoas que não lêem a Bíblia. Jovens que querem romper os momentos difíceis, mas se eu perguntar quem foi Abraão, ele não sabe quem foi Abraão, não sabe quem foi Moisés, não sabe Gênesis, nada. Então a palavra é o grande segredo, a palavra é a resposta para esse momento. Na palavra nós vamos encontrar a verdadeira chave que vai abrir a porta para nós fugirmos dessa situação, né, Vinícius? E algo muito interessante também, algo até desafiador para nós, algo que eu acredito que todos vivenciam em algum momento da sua vida, é quando Satanás ele pega essa parte da nossa identidade e ele associa ao nosso momento. Sabe quando Satanás ele pega essa parte da sua identidade e associa ao seu momento de que maneira? Você está passando por algo ruim e a situação que você está passando, pelo fato de você ser um servo de Deus, pelo fato de você ser um jovem de Deus,
era normal você estar passando. Então, o que o inimigo faz? Ele pega a sua identidade, associa ao seu momento e joga no seu rosto. Você serve a um Deus grande? Você tem uma identidade? Até hoje você tem andado retamente? Você tem levado uma conduta direita e reta diante de Deus? Por que você está vivenciando essas coisas? Cadê o teu Deus? Essa pergunta, onde está o teu Deus? Quem nunca ouviu essa pergunta, né, gente? Mas o primeiro princípio de quando você chega a um conhecimento da sua própria identidade é que não depende do momento que você está vivendo. Certo. E o Getsemane, Vinícius, Getsemane, que foi aquele momento ali que Jesus, com certeza, ele já sabia que estava próximo todo o sofrimento. Jesus já sabia, Jesus tinha consciência. Imagina você que está nos assistindo. Você está passando por um momento difícil, sendo que você só imagina o que vai acontecer amanhã. Talvez amanhã vai ser mais difícil, talvez amanhã vai ser melhor do que está sendo hoje. Mas Jesus já sabia naquele momento que iria de mal a pior. Ele seria pregado, seria cuspido. Jesus já sabia de tudo isso, estava ali no Getsemane. Imagina aquele momento de ansiedade, o que ele passou. Será que a gente consegue imaginar? Fala aí, Vinícius. Gente, esse momento de Getsemane é muito emocionante. Quem nunca se emocionou lendo esse texto? Eu acredito que ali naquele momento, não é o que eu acredito, mas é o que a Bíblia me revela, que ela me diz, é que Jesus, ele tipo que entrou em contrito com a sua realidade divina e humana. Foi um momento que ali os seus pensamentos se entrelaçaram, foi uma briga ali no seu interior, mas como ele sabia da sua identidade, como ele sabia pelo qual propósito ele estava ali, o propósito foi maior. Porque, gente, é bem interessante, quando você coloca o propósito acima, ainda que surja dúvidas, até mesmo dúvidas que você tem a respeito de si mesmo, só prevalece se você não colocar o propósito em prioridade na sua vida. Eu acho que o propósito é a chave. Eu costumo dizer uma frase: eu não sou boa porque o meu próximo é bom. Eu acho que a gente tem que ter as nossas ações ser boa, ser bom, independente do seu próximo. Você tem que fazer independente de esperar em troca. E Jesus, ele demonstra exatamente isso. Interessante que aqui em Marcos, no capítulo 14, no verso 32, vai falar sobre a passagem de Getsemane. E aí ele leva consigo Pedro, Tiago e João, para estar mais próximo e estar junto com ele orando enquanto ele passar por aquele momento. Aquele momento de amigos, né? Porque é aquele momento de crise. E aí, quando Jesus volta e encontra as pessoas que ele levou para aquele lugar para estarem com ele dormindo, ele pergunta: vocês estão dormindo? Por que dormem? E eu acho que o foco de Jesus, ele olhou pro propósito. Ele tava ali com Pedro, Tiago e João. Né? Ele não olhou para as pessoas. Tava cercado de pessoas, mas estão sozinhos. Mas tava tão sozinho. No momento mais difícil. No momento mais difícil da vida dele, ele olhou para o propósito. Eu acho que a chave de tudo é você olhar para o seu propósito, para o seu chamado, para aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E falar de crucificação, Vinícius. Essa última pergunta, aquilo que estava escrito, é uma promessa desde Gênesis, agora o peso da responsabilidade. Eu posso dizer que nós temos escrito e nós sabemos o momento de maior crise. O momento de maior crise quem passou foi Jesus Cristo. Imagina um homem estar carregando o pecado de todas as pessoas e desamparado naquele momento, carregando o peso do pecado, o peso das dores, o peso das doenças, sozinho ali, por pessoas que não eram amigos deles, por pessoas que o menosprezavam, por pessoas que ele sabia que futuramente talvez morreriam sem pregar essa verdade. E é isso que você está nos assistindo. Talvez você se sente depressivo, triste, por pessoas que não seguem a sua realidade, a sua forma de pensar, por projetos que você estabeleceu, mas, cara, para pra pensar em Jesus. Jesus é alguém que estava disposto a morrer, e morreu. Por todos. Até por pessoas que desceram a sepultura sem ao menos acreditarem, ouvir esse nome. E ele estava ali disposto, ele não renunciou, ele estava disposto a ir até o final. Vinícius, crucificação, como que tu enxerga essa conclusão, esse momento de crise, que foi um momento dificílimo? A crucificação eu enxergo de uma forma bem simples. É aquele momento da nossa vida que a gente olha pra nós mesmos e imaginamos: caraca, tudo que eu fiz não valeu a pena. Mas por que você diz isso? Porque por um momento Jesus ele achou que ele estava sozinho. De fato ele estava sozinho quando ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Só que o fruto daquilo ele foi ver mais tarde, ao terceiro dia. Então existem coisas na nossa vida, existem propósitos. A sua fé que você está guardando, ela não pode dar frutos hoje, mas amanhã é inevitável. Nem sempre da forma que você espera, mas da forma que Deus quer que aconteça, de acordo com os planos dele, de acordo com a vontade dele.
E a crucificação a gente pode definir como um término, como missão concluída, como a recompensa de um propósito. E o início de uma nova etapa. E eu ainda falo que a crucificação é aquele teste final. Você olha pra um lado, olha pro outro, ninguém vai te dar cola, sabe? Você olha pra um lado, tô sozinho. Agora é a vez que realmente eu tenho que... Tá nas minhas mãos. Tá nas minhas mãos. Isso, Ninguém vai poder fazer por mim. mim. Só eu mesmo vou poder fazer o que eu vim pra fazer. Isso é verdade. E tirar nota 10. E tirar a nota 10. E a média era alta. Não poderia ser nada menor do que 10. 10/10. Galerinha! Agora a gente vai para o bate-bola. Como é que funciona o bate-bola? Toda vez que a gente tiver um convidado aqui, a gente vai fazer esse bate-bola. São perguntinhas bem rapidinhas, bem descontraídas. Você tá solteiro? Não, não é isso não. Vai. Não é isso. Não ainda. Mas se quiser responder, eu boto aqui também. Gente, você tá assistindo. Hoje, na data de hoje, esse jovem está solteiro. Você Aleluia! não sabe o que eu tô falando, mas tudo bem. Vamos lá. Gente, ela é uma noiva, tá? Custa pagar que você tem, pelo amor de Deus, Deus. E isso vai pro ar. Vai. Vamos lá. O bate-bola vai funcionar da seguinte forma. Eu vou fazer algumas perguntinhas aqui relacionadas a alguns temas. O Vinícius vai me dar a primeira resposta que vier na cabeça dele. Não pode pensar muito. Cuidado, hein? A gente tem que Isso vai fazer... ser registrado. A gente tem que fazer mais ou menos em 1 minuto, ó. Tá? Vamos lá. Preparado? Vamos lá. Respirou? Vamos lá. Reino. Cristo. Família. Adão. Um louvor. Deixa-me tocar. Deixa-me tocar. Isso. Toquei, velho. Tu você vai ter que me tocar, né? Uma passagem bíblica Efésios capítulo 6. que fala sobre... A armadura de Deus. Aleluia. Pecado. Errar o alvo. Arrebatamento. Céu. Crise. Angústia. Coronavírus. Vai morrer. Que isso, Capitão Nascimento? Vírus, você vai morrer, coronavírus. O vírus Você vai morrer, Eu tô vírus. mandando um recado pro mundo espiritual. Aleluia. Fé. Ação. Ide. Pregar. VA. Verdadeiros adoradores. Uma juventude abençoada. Que liderança. Horrível. Corta Ó, isso. Uma benção, gente. Meus líderes são uma benção, gente. Tá São vendo? tementes a Deus. Um momento que te marcou. O momento que me marcou foi o dia que eu entendi aquilo que Deus tinha na minha vida. Quando eu entrei na igreja com 11 anos de idade. Com qual discípulo você mais se identifica? Lucas. Não tá mais pra Pedro, não? É porque ele quer ser conhecido como doutor. Entendeu? Mas Entendeu? tá mais pra Pedro. A gente que conhece aprofunda aqui. Doutor, vai. Se você pudesse nascer em outro país, qual seria? How are you? Mas é isso, filho. Que país é esse? Vai. Não sei. Estados Unidos, né? Estados Unidos? Tá. Você queria falar Israel, né? Vamos lá. Quem é o Vinícius? Vinícius por Vinícius. Quem é o Vinícius? O Vinícius é um camarada... Deu uma embora. Não, peraí, você quer que eu fale Quem é o meu Vinícius? perfil ou as minhas características? Quem é o Pessoa. Vinícius? Você que tá nos assistindo, calma, isso é uma crise dentro dele, mas essa crise vai passar. Vinícius por Vinícius. Quem é o Vinícius? Bom, o Vinícius é alguém confiante, é alguém bonito. Brincadeira, gente. Se você concorda com isso, deixe seu like. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas Porque se voltando... tiver dislike, já vamos saber a sua opinião sobre essa resposta. Vinícius é alguém confiante, é alguém que tenta ser o mais empático possível, se colocar no lugar das pessoas, alguém que tenta ajudar, sempre dando o melhor de si, alguém que acredita nas promessas de Deus, alguém que sabe por que está aqui, qual o objetivo, qual o propósito, estou aqui. Essa é a última e eu acho que é a mais importante. Que você pode até levar um pouco de tempo para responder. Se Jesus estivesse na sua frente agora, o que você falaria para ele? Na verdade, ao meu pensar, a minha reação eu não saberia te dizer, mas eu acredito que eu não teria palavras. Eu
gastaria meu tempo me derramando na presença dele, dizendo... A gente tenta exemplificar, mas não tem como a gente dimensionar a grandeza daquilo que a gente sente. Vinícius? Vinícius. Gente, tem a galera aqui do baixo. Tem, gente, entendeu? cuidado, gente. Tá rindo. Mas vai dar certo, Gente, tá? tem uma jovem aí que tá Tem a aqui. jovem aqui. Entendeu? Brota aqui a cara. Aparece aqui agora. Vem, Já tá finalizando o vídeo, vem cá. Vira pra lá, vira pra ela, vira. Vira. Olha ela aí. Olha aí, gente. Rebeca. Essa é a jovem que tá nos aqui. Aí. Deu uma risadinha no final. Mas... Nós queremos agradecer nosso jovem. Nosso jovem Vinícius, pregador da palavra de Deus. Obrigado, Vinícius, por estar participando do nosso primeiro episódio da nossa série. Foi um prazer. Oi, Talk. Foi um prazer, foi um motivo de grande satisfação. Não é bom estar com vocês, mas eu creio que vai abençoar muita gente. Quero agradecer mais uma vez você que está nos assistindo. Gente. E reforçar aqui, Se inscreva no nosso canal. Dê o like. Ative Ative o sininho do nosso Compartilhe. canal. Compartilhe. Vai lá no Instagram. E siga também a página dos nossos Verdade. colaboradores. Isso, colaboradores. tá Anderson Tá aqui Luiz, embaixo. fotografia. Antes fotografia. E Antes Cássio, fotografia. Cássio Andrade, Design. design. Isso. Se você quer tá tirar uma aqui. foto bem bonita e tem um Isso. layout bem bonito, bem profissional, Esses por um são preço os muito caras. bom, aleluia. Esses são os caras. E é isso, vamos agradecendo Beijo, vocês gente. e Um abraço, gente. Fica com Deus. até a próxima.